Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Inicialmente, minha alegria de estar como moderadora deste painel, que conta com excelentes e conhecidos expositores. Parabenizo a diretoria do Conselho Federal da UAB e da ENA e a todos os organizadores e profissionais do Conselho Federal que fazem o suporte técnico administrativo tão indispensável deste mega evento. Este painel 13 debaterá a crise do federalismo em estado de calamidade. Sou Adélia Moreira Pessoa e estou conselheira federal da OAB e aqui funcionarei como moderadora. Contaremos com talentosos expositores que irão, com certeza, iluminar nossos caminhos neste momento de incertezas. São eles: Fernando Facuri Escaffi, Onofre Batista Alves Júnior, Ofir Cavalcante Júnior. O tema crise do federalismo em estado de calamidade é instigante. Lembramos que crise, na filosofia, pode ser um momento propício que rompe com parâmetros e estruturas, representando um espaço para o surgimento do novo. Crise como lugar de diálogo e reflexão, onde esse novo início só surge a partir de uma resposta crítica, possibilitando o conhecimento da realidade fora da caverna platônica e o acesso à luz. Entendemos com Hannah Arendt a crise como problema e oportunidade. Problema de início, pois nos coloca perdidos no espaço, mas no seu momento de maior intensidade, possibilitará aprender a mover-se entre o passado e o futuro. Que possamos ver a crise como uma oportunidade, aprendendo com os nossos próprios erros e acertos, mas também com os dos outros, estando em constante diálogo com o mundo. E, por meio das novas faces da crise, buscando a sua compreensão, possamos renovar o diálogo e trazer novas respostas, pois o nosso esperançar não se perderá na crise. Passo a palavra ao primeiro expositor, Fernando Facuri Escaffi, tributarista, professor titular de Direito Financeiro da USP, doutor e livre-docente da USP, sócio do Silveira Dias Soriano de Melo Guimarães Pinheiro Escaffi Advogados. O seu currículo é tão grande que é impossível falar em um minuto. Lembro que o tempo máximo de explanação, conforme acordado, deve ser de 15 minutos para cada palestrante. Com a palavra, professor Escaffi. Bom, muito boa tarde a todos. Quero primeiro registrar minha alegria. Dá para ouvir bem? Registrar minha alegria de poder condividir este painel, que nos bons tempos a gente dividiria presencialmente, agora a gente divide em tela, nós estamos dividindo esta tela, né, com os amigos Ofir, Onofre e Adélia. Isso é sempre muito bom. Quero dar meus agradecimentos ao Conselho Federal pela organização de todo este evento, o presidente Felipe Santa Cruz está de parabéns, Escola Nacional de Advocacia, e o presidente da Comissão Especial de Defesa do Federalismo, grande
ex-presidente da OAB, Ofir Cavalcante Júnior, que nos dá a honra de estar neste painel, nesta tela conosco. Então, isso é sempre muito bom, muito alegre, e tenho certeza que todos aproveitarão bastante do debate. Da minha parte, vou tecer algumas rapidíssimas considerações e peço que a nossa moderadora me alerte se eu estiver passando do tempo. Mas, em linhas gerais, a ideia é a seguinte. Primeiro, considerações sobre o federalismo. O federalismo implica em dizer que existe uma repartição de competências de cada nível federado. No Brasil, nós temos 3, com uma peculiaridade do Distrito Federal, onde estes níveis têm responsabilidade pela prestação de diversos serviços e de diversas qualidades de vida para o cidadão. Neste sentido, vale sempre lembrar que, a despeito de nós termos o olhar sempre voltado para a União, na prática nós moramos no município. É o município que regula a nossa vida, e grande parte dessa conjugação de diversos 5.000 e tantos municípios brasileiros são divididos por estados e várias atividades são reguladas pelos estados. Aprendi com o professor Onofre que existem 3 funções básicas que consomem todo o orçamento dos estados e que regulam fortemente o nosso cotidiano. Saúde, que é prestado fortemente por estados e municípios. Educação, também fortemente por estados e municípios. E segurança pública. E que essas 3 atividades consomem grande parte dos orçamentos estaduais. Aqui a gente precisa começar a introduzir, porque são poucos minutos, a questão da Covid, desta pandemia que a gente está vivendo. Em que sentido? Há coisa de 4 meses atrás, um pouco mais, chegou essa pandemia no Brasil. Todos nos recolhemos às nossas casas, quem pôde fez com mais ou menos frequência, mas a ideia era que, com esta quarentena, nós pudéssemos preservar saúdes e preservar vidas. Neste sentido, cai fortemente a arrecadação de todos os entes federados. Só para dar um registro, em maio, a queda na arrecadação da Receita Federal, só o âmbito da União, foi de mais de 30%, o que é expressivo. No mês anterior foi 20 e tantos %, o que demonstra o problema que nós estamos vivendo, que vai ser expresso no nosso cotidiano. E, por outro lado, esta quarentena levou os entes públicos a maior gasto, maior impacto, principalmente para preservar vidas e saúde. E esse maior impacto se reproduz fortemente nos estados e municípios. Ok? Porque saúde é primordialmente prestado por estes entes. Neste sentido, vale a pena apresentar nesses breves minutos 3 ou 4 movimentos. Movimento 1. O que fez o governo federal? O governo federal simplesmente entesourou, ou seja, não gastou o que deveria gastar em saúde. Dados do Ministério Público de Contas e do Ministério Público Federal apontam que do orçamento federal com saúde, apenas 25%, 26% foi gasto. Alguém vai dizer, puxa, mas no que ele deveria gastar e não gastou? Grande parte desse dinheiro represado era de repasse para estados e municípios, porque você que nos assiste, quantos hospitais federais vocês conhecem? Tem uns hospitais universitários das universidades federais, mas hospital federal não tem não tem. Por quê? Porque isto é concentrado em estados e municípios. Postos de saúde são municipais, hospitais públicos são estaduais. Então, o orçamento da União destinado à saúde é, em grande parte, destinado a transferências para estados e municípios. Volto. Só 25%, 26% desse orçamento foi gasto até o mês de maio, junho, entendeu? Estamos em julho, mas são dados cortados até esse mês, o que é um erro, e aqui o governo federal errou.
Segundo movimento, a União, não, o Congresso, editou um decreto legislativo 2 de 2020. E esse decreto legislativo apontou no seguinte: olha, nós estamos em épocas de pandemia, então todos aqueles procedimentos, todos aqueles movimentos de restrição de gastos, de equilíbrio orçamentário podem ser flexibilizados. Ninguém vai ser punido por gastar mais do que devia, do que não cumprir metas de responsabilidade fiscal, não cumprir metas fiscais. Está liberado, disse o Congresso Nacional neste decreto legislativo, o que agiu muito bem. Por quê? Porque vai ter um desequilíbrio, é isto mesmo, agora não tem saída. E, neste sentido, o Congresso agiu bem. Terceiro movimento diz respeito ao governo federal. O governo federal propôs, através da Advocacia da União, uma ação direta de inconstitucionalidade que recebeu o número 6357, relatada pelo ministro Alexandre de Moraes. E foi muito interessante porque, mesmo sendo uma ADI, o pedido era: vamos relativizar a lei de responsabilidade fiscal naquilo que o decreto legislativo não havia flexibilizado. Alguns outros aspectos. Esse é um aspecto muito interessante para os nossos colegas que nos ouvem, Ofir, Onofre, que são estudantes, estudiosos do direito processual. Porque eu chamo a atenção num aspecto. A ação foi proposta, a ADI foi proposta pela União para obter a interpretação conforme a Constituição para relativizar aquilo que o decreto não havia relativizado. Qual foi a deliberação liminar do ministro Alexandre de Moraes? Foi no sentido de dizer que não só a União, e aqui é o detalhe processual, mas também estados e municípios deveriam ou poderiam descumprir as regras da lei de responsabilidade fiscal, flexibilizando os gastos. Qual o peculiar? Não tem uma norma processual que permita os 3 níveis federativos entrarem em juízo. Então, a União o fez, só pediu para este nível federado, mas o ministro Alexandre corretamente estendeu para estados e municípios. Bom, estamos no terceiro movimento, o tempo está correndo. O que acontece com o terceiro movimento? Passa-se o tempo e o Supremo deu perda de objeto na ação. Por que perda de objeto? Porque o Congresso fez o quarto movimento, que é o orçamento de guerra, ou seja, a emenda constitucional 106, que diz mais ou menos o seguinte, tudo voltado para a mesma questão. Olha, independente da possibilidade de flexibilizar aquelas regras de responsabilidade fiscal, a situação é ainda mais ampla. O governo federal pode descumprir outras regras até o final do ano. Não vou detalhar essas regras aqui para todos, mas, em suma, elas dizem respeito a este equilíbrio fiscal. Dizendo, pode gastar, pode contratar, pode até obter empréstimos junto ao Banco Central sem efetivas e concretas garantias, ou seja, as empresas que precisarem, principalmente as pequenas e médias, aqui tem uma pegadinha que eu comento já, podem liberar, podem obter empréstimos junto ao Banco Central. O Banco Central está autorizado a comprar tudo, todos os títulos. Observe que isso pode dar uma farra enorme. Claro, a emenda constitucional vai dizer, desde que esses títulos tenham classificação BB, ou seja, que seja nos ratings internacionais um certo tipo de classificação. Claro, pequena e média empresa não tem classificação de coisa nenhuma, mas está tudo bem, passa. Resumo da ópera. O governo federal, com esta emenda constitucional 106, foi ainda mais liberado para efetuar gastos. Qual o quinto movimento? Quinto movimento é o seguinte, com a queda das receitas, aumento das despesas nos 3 níveis federados, se chega ao ponto de que não tem mais dinheiro para tudo. Quer dizer que estados e municípios estão, mais do que nunca, de pires na mão.
Qual é a saída? Saída 1, aumentar a carga tributária. Aumentar o ICMS, 3 aumentar o minutos, ISS. doutor. 3 Quanto? minutos. 3 3. minutos. Acabo fácil. Aumentar o ISS, aumentar... Isso é um erro, porque se as empresas estão com dificuldade, a saída não é aumentar tributos. Por isto, mais uma vez, está errado a proposta de reforma tributária que o ministro Guedes apresentou semana passada, onde tem um aumento de carga tributária federal. Erro. Aumentou a proposta para aumentar para 12%, que hoje, no teto, é 9,25%. Resumo da ópera, esta lei complementar 173 era para passar dinheiro para estados e municípios. Passou 60 bilhões. O que é 60 bilhões no meio desta pandemia? Um tiro de espingarda chumbinho, daquelas que se usava tanto em Belém quanto em Minas. Aquelas, pega espingarda chumbinho, isso não faz ferida. O dinheiro acabou. E se não acabou, está acabando, não cobre o problema. Portanto, qual é a saída? E com isso vou encerrar. A saída é a União se endividar e distribuir estes recursos para estados e municípios. Eu estou inventando a roda? Não, não estou. Isto acabou de ser feito semana passada pela União Europeia para irrigar todos os países lá, obtendo empréstimo no mercado para pagamento em 30 anos. A proposta do ministro Guedes de reforma tributária é para aumentar tributação de PIS/COFINS de 9,25 para 12 em 6 meses. Ou seja, não precisa dizer que o governo federal está errado. Está errado. Está errado, completamente. Alguns estaduais também, municipais também, mas o federal, que é um só, está errado. E aqui o Poder Executivo está errado, porque o Congresso nunca colaborou tanto com o Poder Executivo como agora. Colaborou no decreto, colaborou no orçamento, no decreto legislativo, colaborou no orçamento de guerra e na aprovação de inúmeras leis. Agora, não dá para cruzar o braço e achar que o problema é sempre dos outros. Aqui está o erro, e aqui, Adélia, em linhas gerais e respeitando o tempo, eu encerro para poder aprender com os amigos Ofir e Onofre agora na sequência. Muito obrigado a todos. Agradecendo a excelência da exposição do professor Scaff, passo a palavra por 15 minutos também ao segundo palestrante, Onofre Alves Batista Júnior, que é mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutoramento em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, professor associado do quadro efetivo de graduação e pós-graduação em Direito da UFMG, procurador do Estado de Minas Gerais, diretor do Centro de Estudos da Advocacia Geral do Estado, tendo sido advogado-geral do Estado de Minas Gerais, é diretor científico da Associação Brasileira de Direito Tributário, advogado, conferencista, parecerista e muito mais. Com a palavra. Colocamos o som rapidamente. Meus caros amigos Ofir, meu caro amigo Scaff, doutora Adélia, é sempre um grande prazer estar tão bem acompanhado assim, e para tratar de um tema que é muito caro para mim, a questão da crise do federalismo em estado de calamidade. Talvez esse estado de calamidade tenha evidenciado essa crise do federalismo, não é? E essa crise mostrou o que são as disfunções enfrentadas no Brasil que deformaram o projeto constituinte de 88, que eu ainda tenho como o projeto adequado para esse país continental. E as distorções causadas no andar da carruagem que provocaram uma série de percalços e que ficaram evidenciados, como o amigo Scaff colocou logo agora, com a questão de saúde e educação. Vejam bem, o federalismo que é falado, federalismo, e isso daí tem que ser dito, ele é um instrumento de promoção da democracia. A Constituição de 88 ela foi forjada
não é? Em cima de dois pilares e dois objetivos fundamentais. O primeiro, fazer o Brasil uma verdadeira democracia, e o segundo, garantir uma carta de direitos fundamentais e garantir a dignidade da pessoa humana. Essa consolidação democrática do país que parte para a construção de instituições fortes, instituições que se equilibrem e que garantam a construção de uma república verdadeiramente democrática, não é? E é nesse compasso que diversas instituições são forjadas. É Tribunal de Contas, Ministério Público, Judiciário, diversos tribunais, todos eles com um equilíbrio delicado, de forma a evitar a concentração de poderes, de forma a evitar a tirania. Mas, afinal de contas, desde que se estudou ciências políticas, tudo que se buscou foi evitar a tirania. Vejam o que fez Platão, se não tão bem citado pela doutora Adélia, do que criar um modelo com os seus guardiões, não é, que evitasse a tirania. Qual não foi a grande preocupação de todos os teóricos, de Maquiavel a qualquer um? A evitação da tirania. Né? E essa constelação de instituições visou eliminar a possibilidade de o poder acumulado se transformar em tirania. Todo poder acumulado, mais cedo ou mais tarde, redunda na tirania. O federalismo seria a pedra de toque, seria a separação vertical de poderes. A garantia de que teríamos um poder da União, um poder de estados e um poder de municípios. Né? E a União, rica em simbolismo, aparece como a união, artigo 1º da Constituição, que eu gosto sempre de falar na escala. Artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união, com letra minúscula, dos estados e municípios. Ou seja, a promoção do sucesso da República Federativa do Brasil se dá pela promoção do sucesso dos estados e dos municípios. Não há uma centralização de poder. Né? Eleito para presidente da República deve assumir a pessoa eleita como grande articulador desse universo de instituições, desse conjunto de estados. Ele não pode centralizar poder. Ele toma posse como presidente, não como imperador. Essa é uma máxima constitucional posta a toda clareza. Não é? E é nesse compasso que o poder é todo repartido. E vejam, para se garantir essa repartição de poder, vem o outro lado da moeda, que seria a garantia de autonomias. Quem não é autônomo, o ente que não é autônomo, ele verdadeiramente não exerce poderes, ele fica à mercê de quem lhe repassa recursos. Essa autonomia financeira tão fundamental para o federalismo, melhor, tão fundamental para a democracia. Sob pena, imagine, um estado ou um município que não é autônomo sob o ponto de vista financeiro, ele tem de comparecer com o pires na mão, pedindo: ô, presidente, me dá um dinheirinho aqui. Ele fala: deixa eu ver se você fez o seu para casa devidamente, se você cumpriu tudo que eu queria, se rezou na minha cartilha, se não rezou, não tem recurso para você. Ora, é por isso que a autonomia financeira é tão bem demarcada e por isso que a Constituição cria tributos específicos para todos os entes, não é? E atribuições específicas para todos os entes. O que é essa fantástica crise do federalismo que explode nesse Brasil em calamidade? É porque a União foi sistematicamente avançando ano após ano. Não estou dizendo esse governo, estou dizendo todos. Nós estamos falando de poder. O poder tende a se acumular. O poder chama poder. Se não são criados mecanismos institucionais para evitar essa concentração de poder, e isso é feito pela Constituição, não é? O poder se acumula e se torna, em pouco tempo, tirânico. Não é? E é nesse sentido que se foi avançando nas bases tributárias do Estado. Veja a PIS/COFINS, não é? Que era um tributinho de nada e hoje é quase igual ao ICMS, que é a Receita Básica dos Estados.
E a União foi deixando de lado o imposto de renda, os vários tributos que ela tinha, e avançando na base consumo dos estados, assim como tenta fazer com a base herança, na medida que resolve, não é, os ganhos de capital com a morte, como se a pessoa tivesse tido algum ganho na hora que morreu, ele teve foi perda, não é? E a partir daí ela vai avançando na base dos estados de forma a concentrar a carga tributária na União. 67% da carga tributária está nas mãos da União. E no lado das atribuições? Do lado das atribuições, nós temos exatamente o contrário, na medida que os estados ficam com educação, saúde e segurança, como bem anunciou o amigo Scaff. Vejam só, né? O SUS, quando modelado a primeira vez, 80% dos aportes era da União, hoje é menos de 40%, e esses gastos foram assumidos pelos estados e municípios. Não é de se estranhar que a saúde estivesse em cacarecos. Não é? Educação, mais de 82% a cargo dos estados e municípios. Não é? A educação tem muito pouco na União. Pior do que isso, segurança. Os presos da Justiça Federal são presos em presídios dos estados. Os presídios federais respondem por nada, não significa nada. Não é? Da mesma forma que os hospitais da União, uma meia dúzia ali de vinculados às universidades federais, sobretudo, não é? Mas polícia militar é com os estados, polícia civil é com os estados, sistema prisional é com os estados. Ou seja, os mecanismos do Estado prestacional estão todos na mão dos estados e municípios. O que essa crise evidenciou é que houve uma profunda descentralização de despesas e centralização de receitas. E hoje resta nos perguntar o que esse federalismo proporcionou, porque os avanços feitos na arquitetura constitucional privaram estados e municípios de recursos, como os dedicados à saúde e à educação. Saúde e educação são os fatores que agravaram a crise no Brasil de hoje. As dificuldades com a educação e as dificuldades com os hospitais. Todos rebentados, os estados não têm um sistema de saúde adequado. E não tem porque não tem recursos. E são acusados de gastadores, quando, na verdade, 67% dos recursos estão concentrados na União. E a pergunta que resta, a União gasta com o quê? Se educação, saúde e segurança está nas mãos dos estados? Pois eu respondo. Ela gasta com previdência social, que foi superavitária por décadas. Quer ver uma prova que ela foi superavitária? Não é? A DRU. Desvincularam receitas da Previdência porque ela explodia em recursos. Hoje, ela é deficitária, não é? Temos um rombo na Previdência e a culpa é jogada nos servidores públicos que, ao longo dessas décadas, contribuíram. Ora, ela desvinculou recursos da Previdência, ao invés de constituir fundo, torrou nos orçamentos. E pior do que isso, gasta com o quê? Com o pagamento de títulos da dívida. Ou seja, a grande preocupação está na concentração de recursos para pagamento de rentistas. O Brasil se dedica, sobretudo, ao pagamento de rentistas pela União, ao passo que os estados ficam com as despesas de educação, saúde e segurança, e essa crise evidenciou a necessidade da União fazer repasses aos estados. E o problema mostrou exatamente a falta de autonomia, a falta de estrutura e a falta de autonomia financeira dos estados e municípios. Porque a União... 4 minutos. E em mandar recurso para os estados, não é? Desvinculados em mecanismos de última hora, não é? Que não deveriam existir. Houvesse um equilíbrio federativo adequado, ela não tinha de repassar recursos, não precisaria repassar recursos, até porque os hospitais possivelmente não iam estar nessa estado de miséria que temos hoje. Então, rapidamente ela quer mandar recursos para os estados, contingencia recursos, não gasta, nem 30% dos recursos foram gastos, porque mandar recurso para os estados sem ser discricionariamente por ordem do presidente da República, não é poder, tirar poder do presidente.
Na medida que é obrigado a passar o recurso, os estados gastam conforme as suas necessidades, sem precisar ajoelhar solícitos perante o presidente eleito, que verdadeiramente tome posse como imperador, face à defasagem do federalismo brasileiro. Houvesse um verdadeiro federalismo, nós não íamos estar tão preocupados com quem seria o presidente da República. O presidente da República, tal como o Marcelo Rebelo em Portugal, ia estar preocupado com normas gerais, sensibilizar e, sobretudo, liderar, não é? E não em fazer política e distribuir recursos para a promoção do seu próprio poder. Precisamos urgentemente fortalecer os estados, precisamos urgentemente fortalecer os municípios, porque esse estado de calamidade mostrou que a centralização de poder, além de ser absolutamente antidemocrática, tentadora e um caminho para a tirania, é extremamente ineficiente, na medida em que, na crise, ficou evidenciado que não se gerencia um país de dimensões continentais como o Brasil a partir de nenhum painel de controles de Brasília. É impossível um Brasil tão grande, com tantas peculiaridades, com tantas nuances, não é, ser administrado como num joguinho de videogame do painel de controles da esplanada. O Brasil precisa de um governo próximo do povo. O Brasil precisa de governos autônomos. O Brasil precisa de mais democracia. Democracia é sinônimo de eficiência em um país de dimensões continentais. Efetivamente, mais Brasil e menos Brasília é o que precisamos, mas de verdade. Muito obrigado. Agradeço as excelentes reflexões do professor Onofre e passo a palavra ao terceiro expositor por também 15 minutos. Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior é membro honorário vitalício do Conselho Federal da OAB, tendo sido presidente do Conselho de 2010 a 2013. É mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, professor do Instituto de Ciências Jurídicas dessa mesma universidade, procurador de Estado, tendo sido procurador-geral do Estado do Pará. Foi também advogado do Banco do Estado do Pará, consultor-geral da Câmara Municipal de Belém, conselheiro, vice-presidente e presidente da seccional paraense da UAB, entre várias outras coisas. Ele também é autor de várias publicações. Com a palavra, o doutor Ofir. Bem, boa tarde a todos. É um prazer muito grande poder participar desse grandioso evento. Já estamos chegando a quase 100 mil inscritos nesse congresso, que é assim, um recorde mundial, eu diria. E uma experiência nova para todos nós. Não tenho dúvida de que participar de um momento como esse, com o SCAF e com o Onofre, é engrandecedor. São dois estudiosos da matéria, são dois estudiosos que acreditam naquilo que efetivamente a federação pode proporcionar. E ficam lutando em conjunto com a gente também em torno de uma federação efetivamente autônoma, em que União, Estados, municípios tenham os seus papéis que estão delimitados, mas que não haja, sobretudo da União em relação aos Estados e municípios, essa superposição de poderes. É algo que nos traz algumas reflexões. Doutora Adélia também, é um prazer muito grande estar com a senhora aqui, a nossa querida conselheira, e agradecer a todos por essa oportunidade. Bem, nós temos uma Constituição, e aqui SCAF e Onofre já deram várias pinceladas a respeito do tema. Uma Constituição que privilegiou, ou tentou privilegiar o homem, em detrimento do Estado, em detrimento das instituições. Tanto que inverteu a lógica da Constituição anterior, uma Constituição cunhada no regime militar, e a atual é num regime efetivamente democrático de direito a partir de 88, em que todas as instituições foram jogadas para depois em termos de capitulação. E o começo vem com os princípios fundamentais, ou seja, ela
se foca no homem, se foca no cidadão, se foca naquilo em que seria mais importante, que é o bem-estar da sociedade e, em termos de Brasil, um país de dimensões continentais, a diminuição das desigualdades de um modo geral. E essa Constituição concebeu, né, essa federação, que deveria ser uma federação de cooperação, onde as repartições de competências estão bem delimitadas, mas que, por um veso, por um desvio, né, o poder, como diz o Onofre, chama o poder, né, elas foram transformadas numa federação, eu diria aos senhores, uma federação brasileira. Não tem o Peru a brasileira, não tem o frango a brasileira, nós temos uma federação a brasileira. Uma federação em que a União concorre com os estados, concorre com os municípios. E por questões políticas, ela se impõe porque detém ela a chave do cofre. Não há, por incrível que pareça, meus amigos, fidelidade cooperativa. Há, na verdade, interesses políticos em jogo que fazem com que a federação vá para um lado ou para o outro, dependendo do sabor daqueles que estão a mexer as peças no tabuleiro. Isso é muito complicado, porque isso nos traz perigos do ponto de vista democrático e, sobretudo, esses desvios proporcionam situações injustas para com os cidadãos brasileiros, na medida em que o Brasil é um país continental e com diferentes, né, realidades em termos de bem-estar da sociedade. Portanto, a União ela tem esse veso, ela acredita que estados e municípios são menores, que estados e municípios não têm a capacidade, né, técnica que ela teria para gerir, e os trata, e isso não é complexo de vira-lata, podem ter certeza, e os trata de uma forma efetivamente desproporcional e contrária àquilo que o Constituinte de 88 quis nos trazer em termos de repartição de poderes. Não, a predominância do interesse não é da necessidade do cidadão. A predominância do interesse que a Constituição definiu é justamente essa, né, do cidadão em si. Mas a predominância hoje ela é ditada por outros aspectos, sobretudo políticos, que nos fazem ter uma concentração muito grande de poderes em mãos da União. O Onofre trouxe aqui uma lógica, né, que é muito clara para todos nós. Nós vivemos nos municípios, nós vivemos nos estados. Os estados e municípios detêm hoje 67% de todos os serviços, né, que são dos cidadãos, né, saúde, segurança, educação, e a pirâmide se inverte quando se trata da participação financeira. A União é que detém 67%, 70%, e repassa aos estados quando repassa o restante. Portanto, a Federação Brasileira ela precisa ser repensada. Ela precisa partir para um outro momento, e eu penso que essa situação da pandemia, de um modo geral, nos trouxe essas reflexões, ou as evidenciou de uma forma mais efetiva, porque o cidadão ele passou a compreender que há essa falta de tratamento, há esse desequilíbrio, né, nesse papel da União, e a União, infelizmente, não exercitou esse papel como deveria fazê-lo, né, aproveitando esse momento para acentuar esse desequilíbrio de uma forma lamentável, diria aos senhores. Então, nós temos uma União concentradora, estados e municípios concentram em si só mais os serviços, e esse desequilíbrio tem trazido graves problemas para todos nós. Mas a pandemia ela trouxe isso, como eu estou dizendo, né, evidenciado, né, e se criou uma lei federal a partir de conceitos que foram trazidos pela Organização Mundial de Saúde e que destinava-se a cada vez mais se ter que, fora da ciência, só a crença. E a Organização Mundial da Saúde nos trouxe esse estado de emergência em nível mundial, né, e se pensou, né, dentro do Brasil, fazer medidas de natureza sanitária, medidas de natureza que fossem protetivas à vida.
e a União caberia a articulação, os estados e municípios a execução. Bem, a gente sabe que a União, infelizmente, e as notícias que são trazidas são nesse sentido, não gastou nem 25% do que deveria gastar em relação a essa situação e abandonou as evidências científicas pela crença ou pela falta de crença em relação à solução que a ciência estaria dando para todos nós. E isso está nos trazendo um grande problema social, de um modo geral. Mas o Supremo Tribunal Federal, exercendo o seu papel, veio e tentou mostrar a todos que, sobretudo a União, diante dessas divergências que passaram a acontecer na aplicação da lei, se era do município, se era do Estado, se era da União, disse que delimitou bem essas competências. E isso foi muito importante nesse momento, porque havia antes, de certa forma, uma compreensão equivocada a respeito desses papéis. E a pandemia nos trouxe uma reflexão, eu diria até mais avançada e muito mais consentânea com a vontade do próprio legislador constitucional, do legislador constituinte. As ADIs 6341 e a DPF 672, tendo de relatores o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, foram muito tranquilas, no sentido de dizer que tem que haver um equilíbrio institucional entre os poderes. Há necessidade de uma cooperação maior para que se torne efetiva a norma constitucional que disciplina a questão da federação. A busca do consenso, o foco, a ponderação, a cautela, a responsabilidade, tudo isso ficou muito bem claro, né, e, de certa forma, a partir de um leque maior, né, contemplado pelo Supremo, que é a cooperação entre os poderes. Portanto, nós estamos num momento de uma pandemia, ainda estamos digamos assim, a atacar essa pandemia, mas a gente tende a cada vez mais compreender da importância de nos insurgirmos em relação a essa concentração de poderes nas mãos da União, porquanto a gente está sofrendo nos estados e nos municípios as consequências disso, essa falta de articulação, esse papel que a União, infelizmente, não está exercendo em nosso país hoje em dia, e que isso sirva de aprendizado. A gente pode crescer, como disse a conselheira Adélia, né? A partir da crítica, a partir da crise, a partir dessa situação pandêmica que vivemos, descortinando um novo olhar, um novo momento para que possamos todos nós viver numa federação que cumpra o seu papel de redução das desigualdades sociais. Essa me parece ser o grande ensinamento e a grande busca que devemos ter. A gente sabe que insistir apenas no debate teórico, isso não vai levar a nada. E o Conselho Federal da OAB tem adotado uma postura de defesa da federação a partir das medidas judiciais que têm ingressado no Supremo Tribunal Federal. O presidente Felipe Santa Cruz e todos os nossos ex-presidentes e conselheiros federais e presidentes seccionais têm sido incansáveis no sentido da defesa da Constituição, que é um papel que nós, a OAB, que nós, a advocacia brasileira, temos um compromisso histórico com a democracia do nosso país. Temos a certeza de que... Pois não, conselheira? 3 minutos, tá? Como diz o SCAF, tranquilo, vou concluir nesses 3 minutos com folga. Bem, a gente sabe que essa federação brasileira, a federação que a gente sonhou, a federação que o Constituinte propugnou em nos trazer, em que o homem seja mais importante, daí que o Constituinte casou essa normatização dos direitos fundamentais com a destinação dos serviços sendo feitos na ponta pelos municípios e pelos estados, mostrando de forma prática que essa situação estava presente nessa concepção da Constituição, é que a gente precisa construir esse novo momento em que a federação seja efetivamente uma federação e que a União exerça um papel de coordenação, de articulação, e não de competição, de concorrência com os estados e com os municípios. A federação, a União só existe porque os estados consentiram que ela existisse. A federação é justamente isso,
Nós, os estados brasileiros, representados pelos cidadãos, etc., pelos seus representantes, é quem diz, ok, nós queremos ter uma união de todos os estados e vamos designar alguém para fazer isso, que seria o presidente da República. Mas ele não é mais importante do que nós, porque nós é que criamos, nós é que permitimos que a cidadania, a nossa autonomia passasse por esse aspecto de se desenvolver através de uma articulação concentrada de todos os poderes e de todas as unidades federativas. Portanto, meus queridos amigos, é um prazer muito grande aqui estar e eu tenho certeza que esse é um momento de construção de uma nova sociedade neste país e a ordem, cumprindo, volto a repetir, o seu papel, vai em busca de tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Ofir Filgueira Cavalcante Júnior, pelas suas excelentes reflexões. Humanismo e a razão devem andar juntas, e nós estamos neste momento. Nós temos ainda alguns minutos, conforme acordado anteriormente, vamos passar o debate entre os palestrantes, cada um por 2 a 3 minutos. Teremos, inicialmente, o doutor Scaff, professor Scaff. Olha, o debate pressupõe dissídio. Eu não tenho nenhuma dissidência com o Onofre e com o Ofir. Aqui a gente tem convergências. Acho que o que nós podemos ter são enfoques a partir de diferentes pontos de vista. Então, o que me parece é que o governo federal abriu mão, aliás, o presidente, a presidência da República abriu mão do seu papel de coordenação. Não sei se os colegas concordam com esta afirmativa. Então, a título de estimular o debate, não pela divergência, mas talvez por destacar um ponto ou outro, eu posso ver que, no meu ponto de vista, a presidência da República abriu mão do papel de coordenação para dizer e se escudar na ideia de que o Supremo determinou que estados e municípios combatessem a Covid, que é competência de estados e municípios. Então, eu não tenho nada a fazer, vão reclamar com governadores e prefeitos. Eu não sei se esse meu ponto de vista é um ponto de vista compartilhado pelos colegas, mas é o que exponho. Então, nesses breves segundos que nós temos, eu vou levantar esta bola como se fosse um jogo de basquete, de vôlei, para os amigos analisarem e verem se é pertinente ou não esta trilha interpretativa da realidade que estou vendo. Passo a palavra. Excelente, doutor Scaff. Eu penso que a legitimação da omissão é um problema. Legitimando a omissão por força, com a desculpa, com as justificativas que nós não aceitamos. Mas, passando agora, quem gostaria de acrescentar, doutor Onofre, esse seu questionamento, doutor Scaff, foi assim muito salutar. Também penso dessa forma. Mas, passando a palavra para o doutor Onofre. As palavras do Scaff são perfeitas. Uma vez, passeando, o meu cartão grudou, aí o garagista virou para ele e falou assim, a culpa é do senhor, o senhor pôs o cartão errado. Aí abriu, estava lá meu cartão engastalhado. Aí fui num outro, aconteceu a mesma coisa numa outra circunstância, o rapaz virou e falou assim, a máquina deve estar com outros. Isso é fundamental, não é? Isso é fundamental. Nós não queremos um líder também, por outro lado, que seja um super-homem. O país não precisa de super-homens, ele precisa de instituições fortes, equilibradas e que possam ser administrados por seres humanos, não é? Porque seres humanos não têm a ambição de poder de um super-homem. O super-homem é muito poderoso, não serve para ser presidente da República. Eu prefiro homens de carne, osso e sentimento que sejam eleitos para administrar essa federação e esse povo tão esperançoso com uma mudança significativa num país verdadeiramente democrático.
Pois é. Pois é, doutor Onofre. É por aí. Eu estava me lembrando aqui de Dalmudallar em Seu Renascer do Direito da década de 70, imagine, da década de 70, que ele dizia que a omissão pode ser cômoda, mas geralmente é repugnante. Doutor Ofir Filgueiras, o senhor gostaria de complementar algo? Bem, é sempre redundante complementar algo depois que o Oscar e o Onofre falam, mas assim, eu concordo em gênero, número e grau com a ponderação deles. O que me tem espantado nos últimos tempos, né, além dessa questão da omissão da Presidência da República, omissão, eu diria, conveniente politicamente da Presidência da República, né, no tocante a esse enfrentamento, também, por outro lado, governadores de alguns estados, prefeitos também, passaram a se sentir esses super-homens, né, no tratamento da questão da pandemia. E porque foram legitimados pelo voto, né, e que, evidentemente, o voto é a forma mais legítima de se assumir o poder, também se acham infensos de controle por parte do Poder Judiciário. Tenho visto declarações que assustam do ponto de vista da democracia, né, em relação a essa temática, e trago aí para o debate com o Scarf, com o Onofre, né, com a própria professora Adélia, né, a respeito desse tema. Não, o judiciário não pode controlar o ato administrativo em relação à pandemia, porque o Supremo disse que cabe aos estados e municípios o trato dessa matéria, e eu, como governante eleito, né, com mandato popular, legitimado pelo voto, eu não posso ser questionado judicialmente. E aí a gente entra num círculo tão vicioso, onde o cidadão fica sem saber em quem acreditar. E o que é pior, eu tenho visto decisões judiciais que abrem mão do seu controle, né, da sua competência constitucional, porque dizem que não, o governador e o prefeito é que cabem fazer isso, não cabe ao juiz apreciar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu penso que a gente precisa de mais equilíbrio, né, e que as instituições funcionem como tem que funcionar. Porque o Supremo não disse, né, que estados e municípios podem tudo, né, até porque não podem, né, mas isso tem sido trazido como um mantra por parte de governantes para fazer algumas arbitrariedades e atrocidades do ponto de vista da saúde pública. Fica aí também mais essa provocação para a gente ouvir o Scarf e o Onofre. Bom, como o tempo está chegando ao final, nós não vamos conseguir fazer outra rodada. Eu tenho mais aqui parabenizar, agradecer demais mesmo aos expositores, que muito contribuíram com seu saber e talento. Agradeço ainda a todas as pessoas participantes que assistem a este painel, aos quase 100 mil que estão atualmente em vários painéis. Então, esse painel foi muito bom, tão bom que nós não queríamos acabar. Agradeço o suporte técnico dos servidores do Conselho Federal, esse suporte técnico indispensável nessa época. Informo o início, logo a seguir, dos próximos painéis. Ainda temos alguns 2 minutinhos, se quiserem fazer alguma consideração final. De qualquer forma, os senhores estão, assim, de parabéns, e nós precisamos levar essa conversa adiante. Vamos levar essa conversa adiante em outro momento, com mais tempo, só para esse temário. Novos horizontes vão surgir. Um horizonte em que haja lugar para o humanismo e também para a razão. Muito obrigada. Olha, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos. Prazer obrigado. Estar com os amigos. Uma alegria muito grande. Eu quero agradecer bastante. ao Scarf, ao Onofre, por terem feito
convite, da gente poder participar desse momento de construção, e eu diria a vocês também, continuamos nessa luta por convicção de que a federação deve ser efetivamente prestigiada em nosso país. É isso mesmo. E a gente sabe, a gente debate esse assunto não só nesses painéis, mas toda semana, eu e Onofre, o Fir já participou também, nos encontramos para discutir isso online, nos fóruns de direito financeiro. Toda quarta-feira a gente vai lá, discute federalismo, direito financeiro, montanha de coisa. Vamos noticiar. Fórum de Tá. Direito Financeiro. Fórum de Debate Direito Financeiro no YouTube. Pode ir quarta-feira e pontual. Estaremos lá. De 8h30 às 10. É pontualzinho assim, uma iniciativa da USP com o FMG. Estamos esperando ainda outros agregarem valor outros ao nosso encontro. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom estarmos juntos, pessoal. Obrigado, um grande abraço a todos. Obrigado, um abraço, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.